Paz, irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 137. Antes de começarmos a meditar na palavra, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e vamos pedir ao Senhor que venha interferir nessa situação do coronavírus. São muitas famílias sofrendo, muitas vidas se perdendo, muitas vidas perdidas em função da ação do vírus, muitas famílias sofrendo com a morte dos seus entes queridos. E eu creio que a solução vem do alto, eu creio que a solução vem de Deus, que Ele pode sim fazer cessar a ação desse vírus. Se você também crê, então eu convido você a orar junto comigo nesse momento, e também pedindo ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações, pois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos às vezes que nem tomamos conhecimento, Pai, mas cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nosso Deus, toma essa situação do coronavírus em Tuas mãos, colocamos diante do Teu altar, Senhor, porque cremos, Senhor, que a providência vem de Ti, que o livramento vem de Ti, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, faz cessar a ação desse vírus no mundo, meu Pai. Senhor, age, Senhor, nessa situação, faz com que os médicos, os cientistas, meu Pai, possam encontrar, Senhor, uma solução para o tratamento desse vírus, meu Pai. Nós cremos, Senhor, que se o Senhor quiser, não precisa do homem. Claro, o Senhor pode curar e transformar qualquer situação, mas, Pai, também sabemos que muitas vezes o Senhor age através dos homens. Então, Pai, em nome de Jesus, se for através dos homens, que eles possam encontrar um medicamento, uma vacina, Pai, que venha então proteger a humanidade, Senhor, da ação desse vírus, Deus. Contudo, Pai, seja feito tudo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Também te peço, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, Deus. Que essa palavra que será pregada, anunciada, proclamada, que ela não venha do coração de um homem, meu Pai, mas que venha diretamente do trono da Tua graça. Eu oro agradecido por tudo, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos então abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia no Salmo 137. É um salmo que está vinculado ao exílio babilônico. E nós precisamos então compreender os motivos do exílio. Os motivos foram a idolatria, a apostasia, o povo estava apostatado da fé, a rebeldia. O povo já não ouvia mais os profetas do Senhor, já tinha abandonado os ensinamentos do Senhor, já tinha seguido por um caminho que não era o caminho que o Senhor havia ensinado. E aqui vale ressaltar que a questão da apostasia muitas vezes é mal compreendida. A gente entende que a apostasia é aquele irmão que abandonou a igreja, que abandonou o evangelho, que se afastou da igreja. Mas nós temos muitos irmãos, ou melhor, nós temos muitas pessoas na igreja que já apostataram da fé, mas permanecem na igreja. Ou seja, porque gostam da convivência com os irmãos, porque gostam das reuniões, mas já não creem mais como criam antes. Então eles estão apostatados da fé, já não aplicam mais em suas vidas os ensinamentos de Jesus, e já não creem mais em Jesus como Senhor, como Salvador, mas continuam frequentando a igreja, por costume, por hábito ou por diversos outros motivos. E esses apóstatas que permanecem na igreja, eles são um grande problema também para a igreja, porque eles disseminam as suas ideias, os seus pensamentos, sentimentos, que são contrários à fé. Então precisamos entender que o apóstata não é somente aquele que abandona a igreja, mas que há apóstata sim dentro da igreja, porque já deixaram a fé de lado, já não praticam mais aquilo que o Senhor tem ensinado, já não vivem mais segundo os preceitos, as ordenanças, os ensinamentos do Senhor. Então, os motivos foram rebeldia,
né? A apostasia e, claro, a idolatria. E aí nós temos a questão do exílio, que se deu em 3 momentos. O exílio babilônico se deu no ano de 605, depois no ano de 597, depois no ano de 586. E aí você tem a Babilônia, então, destruindo Jerusalém, não é? E deixando para trás algumas pessoas que eram realmente simples, pobres, pessoas que humildes, deixando para trás para morrer, e levando príncipes, ou príncipe, ou rei, enfim, pessoas importantes da sociedade para a Babilônia. E essas pessoas são exiladas na Babilônia, elas são tiradas da sua terra, dos seus costumes, do meio do seu povo, e são levadas para a Babilônia, onde elas vão viver debaixo de um jugo, onde elas vão viver debaixo de uma opressão, de outras crenças, valores, vão viver debaixo de um povo opressor agora. Mas eles são exilados como consequência dessa apostasia, como consequência dessa rebeldia, dessa idolatria. Deus nunca se agradou, sempre ensinou que o povo deveria de adorar somente o Senhor, o seu Deus, não é? E que o povo deveria de ser um povo obediente e crer em tudo que Deus havia ensinado e colocar em prática na sua vida. Então nós vemos esses motivos para o exílio babilônico. Mas eu gostaria de ler o Salmo 137, pois o Salmo nos passa muito desse sentimento do povo lá no exílio. E nós vamos perceber que algumas pessoas que foram exiladas, elas tinham um pensamento diferente da grande maioria que foi para o exílio. Tendo aberto a sua Bíblia no Salmo 137, versículo 1, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. É claro que um povo exilado, retirado de sua terra, vai ter saudade da sua terra, vai sofrer e possivelmente vai ficar sem expectativa, sem esperança, porque está numa terra diferente, numa terra distante, onde ele não nasceu, onde ele não foi criado, fora dos seus costumes, debaixo de outros valores, sendo oprimido por um povo que era o povo babilônico. Então, a primeira coisa que eles retratam nesse salmo, que o salmista retrata, é a saudade. Saudade de Sião, saudade de sua terra, saudade de estar em casa. Depois, no versículo 2, ele diz assim: ali nos salgueiros pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, já não havia mais muito motivo, segundo esses homens, o sentimento que permeava o coração deles, motivo para tocar, para cantar, para adorar, cantar louvores a Deus com instrumentos. Eles vinculavam muito a Deus estando em Jerusalém. A pessoa de Deus para eles estava em Jerusalém. Então, como eles já não estavam lá, então não havia mais motivo para eles adorarem, para eles cantarem, para eles tocarem os instrumentos de corda como um motivo de adoração a Deus. E eles continuam ali, os nossos captores prendiam-nos, ou melhor, pediam-nos canções, me perdoe, a palavra não é prendiam, mas pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Ou seja, o povo opressor ainda zombava deles porque via a tristeza deles e queriam que eles cantassem canções alegres. É muito estranho você sentir alegria quando você foi exilado. Vivemos um momento de exílio hoje no Brasil porque estamos presos dentro das nossas casas, somos orientados a não sair. E muitos irmãos da igreja têm desanimado, não têm achado motivo para louvar, para adorar. E nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não está lá no templo, o templo está fechado, é verdade. E como é bom poder se reunir lá no templo, é muito bom com a comunhão com os irmãos. Mas o motivo do meu louvor e do teu louvor não é o templo, não é a reunião com os irmãos,
mas é Deus, e Deus está em todos os lugares. Deus não é Deus do templo, Deus não é Deus de Jerusalém, Deus é Deus de toda a terra, de toda a criação, de tudo que foi criado. Deus estava com eles lá na Babilônia, mas o pensamento deles era que Deus só estava em Jerusalém, por isso então o motivo da adoração deles estava lá em Jerusalém. Como eles não estavam mais lá, Jerusalém havia sido destruída, então eles não tinham mais motivo para louvar, para adorar. Eles penduraram a harpa, cederam à zombaria, não entenderam que ali eles podiam adorar a Deus, porque o Deus deles e o meu Deus, o seu Deus, é Deus de tudo que foi criado, Deus que está em todos os lugares, que é onipresente. Versículo 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Então, claramente, eles vinculam a presença de Deus a Jerusalém. Eles acreditam que, estando numa terra estrangeira, não tinha motivo para cantar. É verdade, esse povo estava sofrendo muito. Mas é preciso também pensar que alguns motivos levaram esse povo a ser exilado. E a gente já falou dos motivos aqui. E até esse momento nós vemos expressões de sentimento de tristeza, de angústia, né, de falta de ânimo. Mas nós não vemos o principal, arrependimento. Esse povo estava tão focado em Jerusalém que ele não conseguia fazer uma autoanálise e pensar o porquê que eles estavam passando por isso. É muito interessante a gente pensar e se autoanalisar nos dias de hoje que tipo de igreja nós éramos antes do coronavírus. Individualmente eu digo porque a igreja é você, a igreja sou eu. Será que o meu comportamento agradava a Deus? Será que eu estava seguindo os caminhos do Senhor? Será que eu estava seguindo um caminho de obediência? Será que a minha vida estava glorificando a Deus em tudo o que eu fazia? Será que nas pequenas coisas que eu estava fazendo no meu dia a dia, a minha vida glorificava a Deus? Será que com as minhas vestimentas eu estava glorificando a Deus no meu trabalho? Será que eu tinha compromisso com a minha igreja, ou seja, com a minha igreja local, é claro, com os meus irmãos? Será que o meu relacionamento com Deus, antes do coronavírus, só se dava dentro do templo? Quando eu voltava para casa, então, eu já não me relacionava mais com Deus? Porque agora eu estou preso dentro de casa. Eu não posso ir no templo me relacionar com Deus. Mas eu posso me relacionar com Deus dentro da minha casa, e possivelmente o que Deus está nos ensinando é que Ele não é Deus do templo, mas é que Ele é Deus de toda a terra. E onde você estiver, você pode se relacionar com Ele. E que você deve fazer uma autoanálise de quem você era. E se há motivo para se arrepender, então que você possa pedir perdão ao Senhor, porque Ele está pronto para te perdoar. Esse povo em nenhum momento ele fala de arrependimento. Ele só fica olhando para Jerusalém e se lamentando por não estar lá, mas ele não consegue enxergar que foram alguns motivos que fizeram com que eles não estivessem lá e estivessem debaixo de um povo opressor, que Deus havia permitido aquilo porque eles não estavam sendo obedientes, estavam sendo rebeldes, porque eles se tornaram um povo idólatra, um povo apostatado da fé, afastado dos caminhos do Senhor. Hoje nós temos tempo suficiente para nos autoanalisarmos e vermos se temos sido servos fiéis, obedientes, tementes a Deus, ou se temos vivido uma vida de religiosidade, acreditando que o meu relacionamento é apenas naquele momento em que eu estou no templo. Hoje o templo está fechado. A minha pergunta a você é: você tem se relacionado com o Senhor, o teu Deus? O teu relacionamento tem sido um relacionamento institucional, organizacional, um relacionamento que só ocorre quando você vai no templo? Ou você tem se relacionado com o Deus que também é teu Pai e que tem a alegria de ouvir aquilo que está no teu coração quando você o busca e se derrama na presença dele? Um Deus que desde o princípio da criação já se mostrou Deus de relacionamento, pois a Bíblia relata que Deus, ao final da tarde, ele andava no jardim do Éden, conversando com Adão. Deus não é Deus do templo, Deus é Deus de toda a criação.
Nós precisamos fazer uma autoanálise nesse momento em que nós estamos reclusos. Não chega a ser um exílio, porque não vivemos uma opressão, não é, de um outro povo nos oprimindo, zombando, chacotando, fazendo chacota de todos nós, mas é um momento em que nós precisamos refletir quem nós éramos. Se éramos o que devíamos de ser, se a nossa conduta agradava a Deus, se nós estávamos proclamando e anunciando ao Deus que nós servimos, melhor dizendo, não servíamos, mas servimos, e serviremos para sempre. Amados, esse povo, ele estava triste, angustiado, mas ainda não estava arrependido. Ele olhava para Jerusalém com saudade, mas não olhava para si mesmo com arrependimento. Veja, continuemos. Versículo 5. Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Ou seja, o importante é que ele não esquece de Jerusalém, mas ele não consegue fazer uma autoanálise. O povo não consegue fazer uma autoanálise. A figura ou a pessoa do Senhor, de Deus, a pessoa de Deus estava vinculada a Jerusalém. É como se Deus não estivesse ali com eles. É como se eles não tivessem que se autoanalisar para entender o porquê que eles estavam passando por isso. Na verdade, toda a expressão deles era saudade de Jerusalém. E hoje muitos irmãos têm saudade do templo, mas não param para fazer uma autoanálise daquilo que eles têm sido e se o que eles têm sido tem glorificado a Deus, ou se há motivos de se arrepender. É bem verdade que todo esse momento de exílio, nós vamos ver ser expurgado do meio do povo de Deus a idolatria. Depois disso, o povo de Deus abandona a idolatria. Ou seja, muitas vezes o exílio ele produz coisas boas no homem. Deus ele não promove o exílio para que o homem sofra, mas para que o homem se arrependa e para expurgar do meio do homem aquilo que não agrada a Deus. Mas é você quem deve fazer a autoanálise. É você quem deve chegar diante do Senhor e se arrepender e pedir perdão pelos seus atos, pela tua falta de compromisso com Deus. Quando tudo ia bem, talvez o seu compromisso fosse um compromisso num nível que não deveria de ser, muito fraco, fragilizado. Talvez saindo do templo, a sua Bíblia fosse para a sua estante e só fosse tocada de novo da próxima vez que você tivesse que ir para o templo. Mas hoje o templo está fechado. A minha pergunta para você é: a sua Bíblia está fechada? Como você está se relacionando com o teu pai? É um relacionamento que depende do templo ou um relacionamento que independe do lugar onde você está? Porque Deus está em todos os lugares. Ele está aí com você nesse momento. Ele está aqui comigo nesse momento. Continuemos. Versículo 6. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Amados, é claro que se encontrar lá no templo é muito bom, é motivo de alegria para todos nós. É o povo de Deus que se reúne. Mas a nossa maior alegria não é o templo, mas a presença de Deus no meio do seu povo. Porque Deus se faz presente lá, porque o povo dele se reúne lá. A minha maior alegria não é o tijolo do lado direito, do lado esquerdo, ou seja, a construção que me abriga. Mas o fato de que 2, 3 ou mais estarem reunidos ali faz com que o Senhor se faça presente, porque foi isso que ele disse: onde 2, 3 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E a minha maior alegria, a sua maior alegria é a presença de Deus. Então não importa se o templo está fechado, Deus está presente na sua vida, na minha vida. Ainda que a gente esteja proclamando a palavra através do vídeo, ainda que você esteja me vendo através do vídeo, o motivo da nossa adoração, do nosso louvor e da nossa alegria é o Senhor. Não podemos olhar para o templo e morrer de saudade do templo, sem nos relacionarmos com Deus, porque Deus não está preso ao templo.
Deus está fora do templo. Deus está reinando sobre toda a criação. A minha pergunta para você é: o seu relacionamento com o Senhor é institucional ou um relacionamento de pai e filho? De dependência, de saudade, de desejar estar na presença do teu pai todos os dias, de poder ouvir dele os ensinamentos e de poder se derramar na presença dele, porque isso independe do templo aberto. É claro que a reunião dos santos no templo tem o seu valor, é o momento em que nós nos encontramos enquanto corpo. Mas o maior valor não está na nossa reunião, mas na presença daquele que nos reuniu no meio de nós. E ele não está em Jerusalém, e ele não está no templo fechado. Ele está reinando sobre toda a criação. E você pode se relacionar com ele agora, hoje, aonde você estiver. E aqui você vai ver então, no versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, até os alicerces. Os edomitas eram um povo proveniente de Edom, e possivelmente eles presenciaram tudo aquilo que os babilônios fizeram contra o povo de Deus, matando crianças, estuprando mulheres. E eles, então, como um povo inimigo, eles incitaram esse povo babilônico a fazer mais crueldade. E aqui o salmista, ele retrata que o povo pedia vingança. Mas o nosso Deus não nos chama para poder pedir vingança. O nosso Deus nos chama para amar até aqueles que nos perseguem. Não nos chama para pagar o mal com o mal. Ele nos chama para que a gente ore pela vida daqueles que nos perseguem, pela vida daqueles que praticam a maldade. Nós não somos um povo chamados para orar a Deus para que Deus pese a mão, mas para que Deus tenha misericórdia. Julgar, quem julga é o Senhor, não somos nós. Nós somos o povo chamados para amar, independente das pessoas, do que elas praticam, de que elas são. Nós somos um povo chamados para amar. É muito interessante lembrar que Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, foi zombado, rejeitado. E na cruz do Calvário, a primeira palavra que Jesus diz é: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ali o Senhor traz um ensinamento à sua igreja: ainda que zombem de nós, ainda que nos rejeitem, ainda que não compreendam a nossa fé, ainda que as pessoas se coloquem em oposição a nós, pessoas, países, nações, tudo que nós devemos é pedir: Pai, perdoa, tem misericórdia. Age, Senhor, quebrantando esses corações, que eles possam te conhecer o verdadeiro amor que é proveniente de ti. Não somos chamados para pedir vingança. Sabemos que o dia do julgamento do Senhor virá, e isso cabe ao Senhor, não cabe a nós. A nós cabe amar, orar e clamar ao Senhor que tenha misericórdia e que quebrante todo o coração endurecido. Meus amados, é compreensível que o sentimento desses homens seja esse, é compreensível, mas não deve ser o sentimento da igreja. Não deve ser o sentimento do povo de Deus. Jesus, quando ele veio, ele disse: eu não vim para julgar, mas para salvar. Então nós devemos orar para que o Senhor venha agir e quebrantar os corações endurecidos, para que Ele possa transformar vidas, tirando as pessoas da morte espiritual e levando as pessoas para a vida eterna. Veja versículo 8. Ó cidade da Babilônia, ou de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ou seja, o povo expressa aqui um desejo de vingança. Mas não é isso que nós fomos chamados para fazer. Mas eu gostaria de ressaltar que no meio desse povo, esse povo que foi exilado, nós temos lá
e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 16. Esses homens também foram homens exilados, mas parece que a compreensão deles de Deus não era de um Deus de Jerusalém, mas um Deus de toda a terra. Eles estavam exilados debaixo de um rei chamado Nabucodonosor, um rei que resolve dar uma determinação onde eles precisariam adorar uma imagem. Mas veja a resposta desses homens. Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ou seja, o rei havia baixado um decreto que todos deveriam adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Mas a resposta desses homens que vieram do exílio, homens que estavam lá no exílio, sofriam a opressão desse rei e de todo o povo babilônico. Eles dizem: olha, Senhor, nós não vamos adorar a imagem que tu fizeste. E se o nosso Deus quiser, ele nos livra das tuas mãos. E se não nos livrar, não muda nada, porque ele continua sendo o nosso Deus. Parece que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entendiam que Deus era Deus de toda a terra, que Deus não agia só em Jerusalém, mas que Deus agia também na Babilônia, protegia o seu povo também na Babilônia. Nós tínhamos pessoas exiladas que entendiam que Deus estava lá em Jerusalém e eles só olhavam para Jerusalém, e nós tínhamos pessoas exiladas que entendiam que Deus era Deus de toda a terra, que podia livrar em qualquer lugar da terra. Glória a Deus por isso, porque Deus pode salvar, curar e libertar dentro da sua casa. Ainda que você esteja no exílio por causa do coronavírus, ou na reclusão por causa do coronavírus, Deus continua operando maravilhas e milagres. Deus continua realizando feitos extraordinários. No dia de coronavírus, ou no mês, ou no ano do coronavírus, Deus continua salvando. Deus continua libertando. Jesus continua operando nos corações dos homens e transformando vidas, mudando histórias. Deus é Deus de toda a terra. Deus governa e continua governando, ainda que venha o coronavírus, ainda que tenha o coronavírus, ele continua governando. Também é muito interessante pensar que esses homens, e você pode voltar lá para o Salmo 137, eles penduraram a harpa dizendo: olha, não temos motivo para adorar. E nós temos Paulo e Silas, lá em Atos, capítulo 16, quando eles libertam aquela mulher que predizia o futuro, não é? Possuída por espíritos, e eles são presos e são levados para o cárcere interior, e o cárcere interior possivelmente era o local mais escondido do cárcere, por onde, dizem alguns estudiosos, por onde passava todo o esgoto da cidade. Lá eles estão presos, não só presos, eles estão amarrados, acorrentados. Mas tendo sido presos, estando num local fétido, eles encontram um motivo para adorar. Porque eles sabiam que se Deus quisesse, podia libertá-los. Porque não há um lugar onde Deus não possa alcançar ou libertar uma pessoa. O que eu quero que você compreenda disso tudo é que há um motivo para estarmos passando por tudo isso. E nós podemos refletir, pensar. É momento de reflexão, é momento de você refletir. Como era a sua vida? Se há motivo para que você se arrependa diante do Senhor. Que possamos viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe sua igreja espalhada pela face da terra. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.